Tudo bem, pessoal? Esse daqui é mais um vídeo sobre Visual C Sharp, ou seja, o C Sharp no modo visual, usando formulários. E nesse projeto que a gente vai fazer, a gente vai implementar dois novos controles aqui no meu formulário. Um Radio Button e um Picture Box, tá bom? Então eu tenho aqui uma prévia do que a gente espera fazer nesse vídeo, nesse projeto, que envolve o seguinte: eu tenho aqui uma temática de veículos e eu posso escolher alguns veículos que são carros e outros que são motos, tá bom? Então o que acontece aqui? Esse Radio Button é um botão de seleção, tá bom? Ele serve para a gente selecionar uma coisa ou outra, tá bom? O checkbox, que é um outro componente aqui do nosso C Sharp e também no Java e outras linguagens, serve para a gente escolher esse e também aquele outro, é multi-seleções. O Radio Button, que é isso que você está vendo, é para uma opção apenas, tá bom? Então aqui eu tenho um texto do meu formulário, indicando que é um formulário de veículos, e aí eu tenho duas categorias diferentes, que para o meu exemplo está sendo carros e motos. Você poderia colocar um outro contexto, por exemplo, sobremesa. Você poderia colocar a parte aqui dos bolos e uma outra parte de mousses. Você poderia colocar animais, então tem aqui gatos e cachorros. Você que vai dizer, tá bom? Mas é interessante que você faça muito parecido, pelo menos o layout aqui parecido, usando os mesmos componentes, a mesma quantidade de componentes nesse primeiro momento, só que você pode mudar o contexto, tá bom? Então vamos dar uma olhada do que se trata isso daqui. Eu tenho aqui os veículos, carro ou moto. O que eu vou escolher agora? Eu quero carro, tá bom? Então eu vou clicar uma vez aqui nesse Radio Button. Quando eu clicar aqui, apareceram 6 elementos. Tá vendo isso? 3 fotos e 3 Radio Buttons, para eu poder escolher qual carro, inclusive, eu vou querer usar. E se eu clicasse em motos, olha só o que vai acontecer. Sumiram, né? Ficaram invisíveis os elementos que estavam aqui e agora a seleção está nesse Radio Button e agora eu tenho opção de 3 motos diferentes, tá bom? Então, por um acaso eu posso escolher carro ou moto, beleza? E aí quando eu escolher um desses veículos, podendo ser carro ou moto, né? Quando eu escolher, por exemplo, a Bugatti, olha o que vai acontecer. Cliquei, os outros Picture Box e os Radio Buttons sumiram, eles ficaram invisíveis, eu mudei uma propriedade deles e aí apareceu esse label, esse texto aqui falando o carro escolhido foi um Bugatti. Como é que ele sabe isso? Porque eu programei Radio Button por Radio Button e aqui eu usei aquele recurso de concatenação. Eu não escrevi Bugatti, eu concatenei o texto desse Radio Button. Se aqui tivesse escrito qualquer outra coisa, apareceria o que está escrito aqui na minha mensagem, tá bom? Então esse vídeo vai servir para você aprender de forma breve e fácil como que eu uso o Radio Button e como que eu uso o Picture Box, tá bom? E óbvio, né, depois que eu terminei de todas as seleções, eu vou clicar em limpar, ele zera tudo, eu estou pronto para outra, e o botão sair fecha o formulário. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz. Começamos aqui no nosso Visual Studio, né? E aí eu vou clicar em criar um projeto, como a gente já está acostumado. Você também já está acostumado que aqui nas nossas aulas de técnicas de programação a gente usa Visual C Sharp, ou seja, a gente quer criar um novo projeto, aplicativo do Windows Forms.net ou né, .NET Framework. Não é o .NET Core, não é outras coisas, tá bom? É o aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Beleza? Cliquei 2 vezes. Aqui o nome do projeto, lembra daquelas dicas? Use nome significativo, algum nome que quando você bata o olho naquele projeto faça sentido para você. Só que tome cuidado para não usar nomes ou palavras reservadas do sistema. Não coloca nome, que nem a gente fez naquele projeto do Message Box, um nome idêntico a um componente. Como esse projeto quer passar para você a ideia de Radio Button, uma ideia simples por enquanto, depois a gente vai aperfeiçoar com certeza. Mas Radio Button e Picture Box, eu penso em colocar alguma coisa do tipo rádio, que é assim que se escreve, né? Radio Button. Eu vou escrever rádio e pic. Rádio Pic, porque é Picture Box, tá bom? Poderia ser Pic Rádio, poderia ser Adamastor, se você quisesse, mas eu diria que Adamastor nesse caso não faz o menor sentido. Então você coloque nome significativo para você tentar depois procurar, pô, cadê aquele projeto que eu aprendi sobre Radio Button e Picture Box? Faz sentido aqui, né? Eu sempre estou colocando na pasta padrão aqui do C Sharp, você pode colocar na sua área de trabalho ou qualquer outra pasta, inclusive no pendrive. Não costumo recomendar muito você salvar, executar o projeto
no pendrive de cara, porque quando você vai compilar, quando você vai executar, dependendo do seu pendrive, se ele for um pouco lento, vai demorar muito mais. Então eu recomendo fazer na sua máquina mesmo e só no finalzão você copia o projeto inteiro lá para o seu pendrive, tá bom? Então aqui a gente já tem um nome que parece significativo, não use espaços, evite caracteres especiais, assim por diante, acentos, né, inclusive, e agora eu vou criar. Maravilha! Eu vou fazer brevemente um pouco diferente esse nosso projeto comparado com o que você viu. Eu vou colocar um veículo a menos, uma moto a menos e eu vou colocar um pouco maior o Picture Box para dar um pouco mais de destaque naqueles veículos, tá bom? Você pode fazer do mesmo jeito, né? Coloca um pouco maior, só que aí você tenta colocar no seu contexto. Você pode colocar pessoal da família e amigos, ou então, não sei, animais marinhos e de deserto, você que manda, tá bom? Produtos de tecnologia. Agora a questão é a seguinte, você estava mostrando algumas fotos ali, né, algumas imagens, da onde eu tirei isso? Bom, eu tirei da internet, tá bom? Eu copiei, eu fiz uma pasta chamada veículos e aqui que estão as 4 fotos aqui que eu usei, tá bom? 2 dos carros e 2 das motos, tá? Você deve pegar uma pastinha sua, coloca um nome, sem acento, todas aquelas regras, coloque as fotos aqui na sua pasta, eu estou usando só arquivos JPG, tá bom? E aí essa pasta eu vou colocar dentro do meu projeto. E onde que estava salvo o meu projeto? Na pasta repos, que está dentro do source e aquele papo todo, você deve saber onde está a sua, né? Então eu vou pegar essa pasta que eu já tinha baixado as imagens, eu inclusive renomeei elas para ficar mais fácil e intuitivo para mim. Eu vou selecionar ela, copiar e eu vou colocar na pasta repos, source e assim por diante, tá bom? Cadê o projeto dessa aula? Ele não chamava RadioPic? Olha ele aqui. Vou abrir ele, lembra que ele já tem o SLN e todo o meu projeto, maravilha? Eu vou colocar ele por aqui, ó. Aqui para mim tá bom, veículos e assim por diante. Você vai ver como é que importa essa pasta, esses arquivos lá para o seu projeto já já. Bom, essa pasta aqui eu não vou usar por enquanto, então eu vou fechar essa janela e vamos lá para o Visual Studio. Maravilha. O que eu preciso mesmo? Qual que era a cara daquele projeto? Basicamente eu tinha 2 radio buttons por aqui, eu vou deixar eles um pouco mais aqui no meio, porque eu vou usar esse tamanho de form, de formulário, e aí eu vou colocar 2 picture box, 2 radio buttons, e aqui de novo 2 picture box, 2 radio buttons, um botão limpar e um botão sair. Maravilha? Então eu vou começar com os radio buttons, é assim que escreve, radio button. Clica, segura e arrasta. E eu vou já colocar o outro, Radio Button, clica, segura e arrasta. Quais são os nomes que eu vou usar aqui? Bom, nesse meu exemplo, o programa é de veículos, né? Então, este cara aqui, a propriedade text dele, ou seja, aquilo que aparece para o meu usuário, eu vou colocar ele como carros, aperta o Enter, enquanto você não aperta ele não valida, e esse daqui vai ser o das motos. Maravilha, legal. E não se esqueça de outra coisa, você vai manipular esses elementos, então é muito importante que você também mude qual propriedade? A propriedade name. Eu costumo primeiro trocar o text para ficar visível do que esse cara está falando e depois eu mudo a propriedade name. Vamos fazer isso? Então, carros. Qual que é a sigla para Radio Button? Você pode colocar RDB, RBT, você pode colocar RAD também de Radio, tá? Radio Button. Eu vou usar esse RAD agora, tá bom? Mas poderia ser RBT, RDT, ou como você preferir, tá bom? É significativo para o seu grupo, para a sua empresa, então maravilha. E aqui vai ser RAD carros, quase ficou radical. RAD carros. E esse daqui vai ficar RAD motos. RAD motos. Maravilha? Sem espaço, sem acento. Você pode colocar um underline aqui se você preferir, eu não gosto. Então aqui, carros e motos, parece bom. Agora a gente vai colocar... Eu vou fazer primeiro aquele lado esquerdo, só dos carros, e depois eu faço o direito das motos. Mas como já vai estar tudo muito bem estruturado, eu só vou copiar e colar. Lembra? No projeto anterior a gente já fez isso. Então aqui eu vou precisar de Picture Box. Olha como escreve. Picture Box. Clica, segura e arrasta. Beleza, eu tenho um aqui. Eu vou precisar de outro. Eu vou deixar eles um pouco maiores. Lembra que eu tinha falado que eu ia preferir fazer assim para dar um pouco mais de destaque naqueles carrões que a gente tem aqui na garagem. E depois eu vou colocar aqui os radio buttons, né, deles, aqui mais ou menos nessa região. Então vamos lá, radio button é um para este carro. E você poderia colocar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó.
Ele já está na mão. Tá? Parece bom aqui, mais ou menos no meio desse picture box, mais ou menos no meio desse picture box. Tá bom. Antes de ficar renomeando tudo mais, eu vou clicar, segurar e arrastar nesses 4 elementos, Ctrl C, Ctrl V, e eu não preciso mais ficar arrastando lá da caixa de ferramentas, tá tudo por aqui. Vou dar uma leve centralizada, esse tá na mesma linha desse, todo mundo tá na mesma linha aqui. Eu vou colocar os 2 botões aqui embaixo, né? Button. Um é o botão limpar e o outro vai ser o botão sair. Legal. Então, assim, a estrutura já está basicamente feita, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Eu preciso renomear todo mundo, eu preciso trocar o texto de quem tem texto, né? Trocar inclusive o texto e o name do formulário, e aí a gente vai ver como é que coloca as imagens no Picture Box. Então aqui, primeiro passo, eu vou trocar o text de todo mundo que ainda não foi trocado. Então, esse primeiro Radio Button, o texto, ou seja, aquilo que aparece para o usuário, vai ser aquele meu primeiro carro que pode ser... Aquele meu primeiro carro, né? Até parece. O meu primeiro vai ser o Bugatti, tá bom? Então ele vai ser o RAD do Bugatti, com esse texto. Legal. Esse segundo vai ser o quê? Eu tô fazendo besteira ali. Entendeu isso? Aqui eu coloquei o que era para ser o name, tá vendo isso? Eu devo colocar o text, ou seja, aquilo que aparece pro usuário. A gente está primeiro trocando o text, depois o name. Então, vou fazer de novo. Aqui é só o texto, aquilo que o usuário vai enxergar. Maravilha, pode ter espaço, pode ter acento. E nesse segundo era um Aston Martin, né? Eu vou colocar o nome completo, olha lá, Martin. Você repara, letras maiúsculas, espaço, se tivesse acento, tudo que tem direito. Aqui na moto eu vou colocar aquela Harley Davidson, maravilha. E nesse daqui eu vou colocar a Ducati. Legal. Então agora eu já tenho os text deles. Vamos trocar o texto aqui do botão. Então esse botão vai ser o limpar, porque eu quero desmarcar todas as seleções, eu quero voltar a deixar eles ocultos e assim por diante. E esse botão vai ser o botão sair. Tudo bem, o texto está adequado. Vamos trocar o texto também do meu formulário, né? Para ficar bonito. Nesse meu contexto eu tenho veículos. O seu pode ser bolos, pode ser sobremesa, pode ser animais, pode ser família, pode ser o que você decidir, né? Então aqui para mim vai ser veículos. Maravilha, já mudou ali. E agora chegou a hora dos names, né? Que é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas é muito importante, é uma ótima prática de programação. Então, primeiro aqui o form, vai. Esse aqui, qual que é a sigla do form mesmo? FRM Veículos. Aqui eu não vou usar acentos. Maravilha, ele já está validando. Aqui o Bugatti, eu vou usar RAD. Poderia ser RAD Bug, pode ser o nome completo. Bugatti nem é tão grande. Legal. O do Aston Martin vai ser RAD Aston. Aí não precisa ser o nome completo, na minha opinião. A Harley não vai ser Harley Davidson, vai ser RAD Harley. E aqui esse último vai ser o RAD Ducati. RAD Ducati. Legal. Os botões, esse daqui é o BTN limpar, a gente já está acostumado com algo assim. E o nosso botão sair, BTN sair. É evidente que você tem um botão aqui no formulário que sai, maravilha, mas eu tenho essa preferência de ter um outro botão aqui exclusivo para isso, porque você pode criar formulários que nem vão ter esses botões. Pode acontecer, tá? Uma tela de login, por exemplo, e assim por diante. Bom, será que eu renomeei todo mundo? Como é que eu vejo fácil? Por aqui, né? Então olha só, olha os picture box aqui sem renomear. Eles são importantes porque você vai manipular esses caras, você precisa lembrar do nome deles, tem que ser um pouco mais significativo do que só picture box 1, 2, 3 e 4. Às vezes nem está na ordem, do tipo 1, 2, 3 e 4. Pode estar 1, 2, 3 e 4, pode estar 3, 4, 2, 1, pode estar qualquer coisa. Tá? Então vamos renomear esses caras. Aqui, qual que é o código, né, a sigla identificadora de um picture box? Geralmente a gente usa picture, tá bom? Então esse daqui vai ser o pic Bugatti. Este daqui vai ser o pic Aston. Este daqui vai ser o pic Harley. Beleza? E esse daqui vai ser o pic Ducati. Pic Maravilha. Todos agora estão em ordem. Faça esse teste sempre. Clica aqui na setinha do lado direito. Veja se está todo mundo renomeado. Tá? Beleza.
todos esses elementos a gente vai manipular, ou seja, a gente vai fazer alguma programação. Então é importante que você tenha nomes válidos, porque isso vai facilitar. Não está tudo pronto, é evidente que não. Por quê? Porque cadê as fotos aqui, né? Eu tenho espaço para colocar as fotos, mas a foto de fato não está por aqui, tá? Onde que ela vai estar? Puxa, eu preciso adicionar, né? Eu já adicionei lá naquela pasta do projeto, só que agora eu preciso importar elas aqui no meu formulário. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar uma vez, cuidado para não dar duplo clique agora, para não gerar código, né? Cliquei uma vez aqui no Bugatti, agora eu venho aqui na propriedade imagem, tá bom? Image. Eu cliquei uma vez e já apareceu esses 3 pontinhos, eu vou clicar nos 3 pontinhos. Legal? Aí aqui eu vou colocar como recurso local e eu vou pedir para importar, tá bom? E aí eu preciso caçar ela aonde que a imagem está. Ela não está por aqui, ela está aonde? No meu disco, aí no meu disco C, né? O C2 pontos. Aí vem usuários, Rodrigo, aí vem o source, repos e, para o meu caso, né, o radiopic e aí veículos. É todo esse trabalhão só a primeira vez, tá? Depois o Visual Studio já se toca. Eu fiz esse caminho porque a minha pasta de fotos estava aqui. Lembra? Se a sua pasta de fotos está na área de trabalho, você tem que indicar aquela pasta, tá bom? Então, como aqui é o Bugatti, eu vou colocar o Bugatti. Acho que faz sentido, né? A não ser que você esteja na loucura e coloca aqui no Bugatti a Harley e assim por diante. Bugatti, vou clicar uma vez e abrir. Olha o que vai acontecer. Que céu é esse, meu amigo? Eu vou colocar OK aqui só para validar e aparece aqui um azulão. Tá bom que o meu Bugatti era da cor azul, só que isso daqui é o céu. Do que está acontecendo? Calma, você importou a imagem corretamente, tá bom? Veio uma imagem aqui, ele não deu erro. Mas o que acontece? A forma como ele está mostrando essa imagem está equivocada. A forma que ele escolheu é uma, mas você está vendo que não está mostrando carro nenhum, né? Como é que eu faço agora? Eu preciso mudar uma outra propriedade aqui do Picture Box, que é a propriedade Size Mode. Size Mode, é essa daqui, ó, modo de tamanho, vamos dizer assim. Você pode mudar por aqui, clicando uma vez, e aí tem um Combo Box, beleza? Ou você pode clicar aqui nesse, essa setinha, essa figura. Você pode clicar aqui, e aí você pode escolher uma outra imagem ou aqui, ó, modo de dimensionamento. É assim que ele traduziu o Size Mode. Pode ser por aqui, pode ser por ali. O modo, o mais importante é, o modo que eu quero que vocês coloquem para representar completamente aquela figura é o Stretch Image. Stretch Image. Cliquei uma vez, ó lá, ele já apareceu. Tá vendo? Então ele só estava aparecendo aquele céu, aí a gente colocou para ele expandir, vamos dizer assim, para ele esticar um pouquinho a sua imagem para fazer ela caber completamente no seu Picture Box. Vamos fazer isso com todos. Agora aqui com a Aston Martin eu clico uma vez, vou ali na propriedade das imagens, clico uma vez, vai aparecer os 3 pontinhos, clique, venho aqui no recurso local, importar. Você repara que agora já veio muito mais fácil e rápido, né? No Aston Martin eu vou colocar o Aston Martin, cliquei em abrir, você repara que só tem umas árvores, não tem nada a ver, ok? E aí você vai mudar a propriedade Size Mode, que também pode ser chamada no seu Visual Studio de modo de dimensionamento. Eu vou colocar Stretch Image, olha lá quem apareceu. O Harley Davidson, mesma coisa, muda a propriedade Image, recurso local. Não selecionei, né? Recurso local e importar. Aqui vem a Harley, clicou e aí coloca OK, muda a propriedade Size Mode para Stretch Image. Legal? E agora Ducati, né? Imagem, recurso local, importa, Ducati, abriu, OK, e aí vem Size Mode, Stretch Image. Beleza, olha lá. Tá bacana, aparentemente. A gente tem o Radio Button dos carros, o Radio Button das motos. Você poderia colocar tantos itens quanto você quisesse, tá? Respeitando o tamanho do seu form, né? Basicamente. Tá tudo aparentemente bom. Todo mundo estava renomeado. Agora o que a gente faz? Antes de começar a codificar, roda o programa pela primeira vez. Antes de codificar, antes de sair clicando 2 vezes em tudo, eu vou clicar aqui em iniciar. Nessa primeira vez, lembra que eu falo, ela costuma demorar um pouquinho para aparecer. Por quê? Porque é o seguinte, você não tinha compilado esse exercício, né? Ele ainda estava só em linguagem natural, em inglês, visualzinho aqui bacana. Quando você clica uma vez naquele iniciar, ele vai construir o seu projeto e vai enviar aqui pra gente.
Olha um problema que foi muito importante que apareceu já agora. Você repara que eu abri o meu programa, acabei de abrir e o carros já está selecionado? Isso é um problema para nós, porque eu não sei se você lembra, mas a minha intenção é quando abrir o meu projeto, só está aparecendo um Radio Button aqui do lado esquerdo e outro Radio Button do lado direito. É isso que eu quero. Não era para já vir selecionado, porque senão não vai funcionar. E é claro também que não era para aparecer tudo isso, mas isso eu já previa, né? Eu preciso mandar o Visual Studio não mostrar essas figuras, tá? E esses Radio Buttons. Mas, em primeiro lugar, olha o problema. Assim que eu abri o meu projeto, já veio selecionado algum Radio Button. Eu não quero que ele faça isso. Isso aconteceu porque esse elemento está com a propriedade tab index muito baixa. Ele é o mais baixo tab index, ou seja, ele é o que tem a maior preferência na ordem aqui. Isso é um problema. Eu não posso deixar nenhum Radio Button com tab index muito baixo, ou eu posso colocar um desses botões com o tab index mais baixo de todos, que é isso que eu vou fazer. Resumindo, já veio selecionado alguma coisa, eu não posso deixar isso acontecer. Mantenha a propriedade tab index de um desses botões muito baixa. Então eu vou colocar no limpar o tab index 0 e aqui no sair tab index 1, tá bom? E se mesmo assim não melhorar, aí eu coloco os radio buttons com um tab index muito alto. Vamos fazer isso juntos. Eu ainda não fui no código, né? Então aqui no limpar, eu vou na propriedade tab index, que está aqui, ó. Ao invés de ser o décimo primeiro, né? Porque começa com 0, eu vou colocar ele só 0, 0, Enter. Maravilha. Por via das dúvidas, eu vou colocar o botão sair como o tab index 1, ou seja, o 0 é o primeiro, esse daqui é o 1. Tá? E o carro, só por curiosidade, estava como tab index 0, ó, eu vou forçar ele a ser 99, eu quero ele muito distante, eu não quero correr riscos aqui. E esse aqui que estava como tab index 1, eu vou colocar também assim, 98, sei lá, valores muito altos. E aí não vai ter concorrência nenhuma, porque o botão limpar está com tab index 0 e esse daqui está com tab index 1. E esses ali muito altos. Vamos dar uma olhada para ver se já funcionou? Cliquei em iniciar, vou pegar aqui o nosso formulário e olha só, eu não cliquei em nada, tá gente? É que eu só pego de uma das minhas telas e coloco na outra, que é o que vocês estão vendo. Você repara que o botão limpar está pré-selecionado, ele está com uma borda azul, significa que ele está ali, começou o programa, ele já está selecionado, era isso que eu queria. Eu vou, por via das dúvidas, só para saber, clicar na tecla Tab ou Tab do meu teclado e para ver para onde ele vai. Vai para o sair, que era o que eu estava prevendo, né? Então tá tudo em ordem, vai dar certo agora. Vou fechar aqui o meu form, beleza? Eu já rodei uma vez antes de criar um monte de código, antes de começar realmente a codificar. E agora você lembra o seguinte, quando o programa abrir, é interessante que só esteja visível este Radio Button carros e este Radio Button motos. Legal. Ou seja, quando abrir o meu programa, eu preciso que esses 8 elementos, 4 Picture Box e 4 Radio Buttons, para que eu preciso definir que eles estejam invisíveis, tá bom? Eles estão lá no formulário, só que eu quero que a propriedade visível esteja falso, ou seja, ele está invisível. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer um por um ou posso já selecionar todo mundo e mudar de uma vez só. Eu vou fazer aqui nos de cima, tá? Nesses 4 elementos, um por um, e nesses de baixo eu vou mudar tudo de uma vez, só para mostrar como é possível, tá bom? Então, eu quero alterar a propriedade visible do meu objeto, tá bom? Do meu controle. Eu clico uma vez nele, e aí eu vou na propriedade visible, ele está true, eu mudo para false, tá bom? Eu cliquei 2 vezes para ele mudar de true para false. O Bugatti aqui, o Radio Button, a mesma coisa. Eu vou lá, qual é a propriedade mesmo? Visible, é a última aqui. Eu vou clicar 2 vezes, ele mudou para false. Aqui a minha Harley Davidson, vou mudar a propriedade visible para false. E esse Radio Button, mesma coisa, né? Para false. Legal, parece bom. Só que, putz, é tudo a mesma propriedade, todos esses caras têm essa propriedade visible. Então eu poderia selecionar todo mundo, óbvio que não é todo mundo realmente, né? Esses 2 aqui de cima e esses botões eu quero que continuem visíveis. Eu vou mudar esses 4 aqui de baixo. Então selecionei, clica, segura e arrasta, eu tenho 8, né? 2 aqui e 2 aqui, são 4 itens selecionados. E eu vou mudar aqui a propriedade visible para falso. Vamos ver isso rodando? O que acontece?
Cliquei para iniciar, trago aqui, ó, tá do jeito que eu quero. Eu tenho 2 Radio Buttons, os 2 botões e o botão limpar que está pré-selecionado para não correr nenhum risco de pré-selecionar algum Radio Button. Tá bom. E agora, qual que é a lógica aqui? Quando eu clicar no carros, no Radio Button dos carros, vai aparecer os 4 elementos aqui. 2 Picture Box de carros e os nomes deles, né, via Radio Button. Se eu clicar nas motos, eu vou mostrar as motos, né, as fotos e o texto ali de seleção que é o meu Radio Button. Como é que eu faço isso? Agora começa o código, tá bom? Então a gente vai codificar uma ação desse Radio Button carros. Eu vou codificar uma ação, um evento. Lembra como é que acessa isso? Você pode clicar 2 vezes nesse Radio Button e ele vai gerar um código automaticamente do evento principal desse elemento, que no caso é exatamente o que eu quero. Eu quero o evento principal do Radio Button. Qual é o evento principal do Radio Button? Vamos ver se ele ajuda aqui o C Sharp. Eu cliquei uma vez no Radio Button, venho aqui nos eventos e ele já me deixa pré-selecionado. É esse Checked Changed. É como se fosse mudado, checado, né? Mudou aqui o estado dele e ele está marcadinho, ele está checado. Eu poderia clicar 2 vezes aqui ou eu poderia clicar 2 vezes já nele, porque é aquele evento que eu quero manipular. Eu vou clicar 2 vezes no Radio Button. Cliquei 2 vezes, ele gerou aqui o meu código, vou colocar um pouco mais de zoom e vou colocar a tela cheia para vocês conseguirem ver ainda melhor, tá bom? Eu estou aonde? No evento Checked Changed do meu Radio Button carros, tá bom? E o que eu quero com isso? Quando o usuário clicar naquele Radio Button, esse evento, esse método, na verdade, né, vai ser disparado. Ou seja, o cara clicou alguma coisa lá no meu formulário, que no caso, né, ele clicou no Radio Button do carro, ele já vem direto para cá. Ele não vai se importar com nada aqui desse código para cima ou para baixo. O foco dele vai ser aqui. E o que esse Radio Button carros faz? Ele faz aparecer, ele mostra, ele deixa visível os carros, né? Então, quais carros que a gente tem mesmo? Vamos colocar aqui, ó. Você pode comentar, inclusive, né? Deixe visível os carros. Ou algo assim, tá bom? Você escreve do seu jeito. E se for um outro contexto, né, é só deixar importante, só deixar válido algo significativo para você. Deixe visível os carros, então faça acontecer. Qual que é o nome do Picture Box mesmo? Começa com PIC e aí são 2 carros, né? O Aston e o Bugatti. Eu primeiro vou fazer em ordem alfabética aqui. Aston, ponto, qual que é a propriedade mesmo que eu queria para mudar a visibilidade? Visible. Visible, maravilha. Acabou? Não, porque essa propriedade visible ela é booleana, ou seja, ela aceita valor verdadeiro ou falso, true ou false. Então eu preciso colocar o quê? Se eu quero deixar visível, eu preciso deixar essa propriedade como true, ou seja, eu estou deixando ela como verdadeiro. Ou seja, eu estou deixando o Picture Box do Aston Martin visível. Vamos testar isso? Eu gosto de mostrar passo a passo para a gente ir vendo se está funcionando a lógica. Quando o usuário clicar aqui no carros, o programa vem para essa região, que é o evento Checked Changed, aqui do meu Radio Button dos carros. Maravilha. Quando eu clicar aqui, a propriedade visible do meu Picture Box do Aston Martin vai ser visível, né? Vai ser true, ou seja, eu vou poder ver. Vamos ver? 1, 2, 3. Maravilha, tá? Ah, mas apareceu aqui embaixo. Sim, porque o de cima estava o Bugatti, mas tudo bem, né? A gente vai colocar os 4 aqui de uma vez. Já funcionou ele. E cadê aquele textinho? Meu amigo, minha amiga, você pediu para mostrar? Não pediu ainda. Você só pediu para mostrar esse Picture Box. Então a gente, óbvio que vai fazer conjuntinhos, né? Vou colocar o Picture Box do Aston Martin e logo aqui embaixo o Radio Button do Aston Martin. Depois eu vou colocar Picture Box do Bugatti e depois, né, logo a seguir, o Radio Button do Bugatti, tá? Então vamos lá, vamos fazer. É passo a passo. Então aqui eu quero deixar em conjunto, né? Eu não quero fazer primeiro os Picture Box, eu quero fazer tudo que é Aston Martin, depois tudo que é Bugatti. Tá bom. E aí eu preciso do Radio Button, né? Qual que é a sigla dele? RAD. É o RAD do Aston. Estou fazendo em ordem alfabética mesmo, né? E quem que eu quero mudar? A propriedade visible. E eu quero tornar ela como true, como verdadeiro. Maravilha. Acho que agora não precisa de teste, né?
e aqui eu vou mudar o meu comentário. Isso daqui não deixa os carros visíveis, isso daqui deixa visível o Aston Martin. Eu vou mudando de ideia, faz parte, o código é nosso, né? Martin, maravilha, Martin, legal. E agora? Agora eu poderia colocar também comentário, eu não vou fazer isso com todos, tá, gente? Mas a gente pode colocar aqui, ó, deixa visível o Bugatti. Legal. Eu sei que esses são as marcas e não os modelos, né, gente? Vamos facilitar um pouco, porque o foco não é esse. Bom, eu preciso colocar o meu picture box do Bugatti como visible, igual a true. Você está mudando a propriedade visible para true. Em outras palavras, você está atribuindo, ao símbolo de atribuição de valor, você está atribuindo o valor true para essa propriedade visible, tá? São várias formas de você falar. E o radio button agora do Bugatti também vai receber a propriedade true ali, o valor true na minha parte visible aqui, né? Vamos ver como é que tá ficando? Apertei aqui o F5, quando eu clicar em carros, olha lá, esse lado já tá bacana, parece muito bom. Só que, sabe o que eu vou fazer inclusive? Pode parecer meio louco agora, mas eu preciso, em algum momento, quando eu clicar no carros, pedir também para a propriedade visible ser false desse lado todo. Por quê? Eu não vou fazer agora, né? Eu não vou colocar todo mundo invisível, porque eu quero te mostrar o drama já já. Porque se o seu usuário mudar de ideia, ele clicou em carro, apareceu aqui os carros. Quando ele clicar em motos, esse pessoal tem que sumir e aparecer só as motos. E se ele mudar de ideia de novo, clicando em carros, as motos têm que sumir e aparecer só eles. Do jeito que está aqui, ó, quando eu clicar em carros, aparece os 4 elementos aqui. Maravilha. Só que se o cara clicar em motos, eles não vão ficar invisíveis. Por que não vai ficar invisível? Porque você não mandou ficar invisível, tá bom? Lembra que o computador só faz aquilo que você está pedindo, tá? E se você não pediu para ele deixar invisível, ele não vai deixar. Então, primeiro eu quero colocar já, configurar, né, o radio button das motos, para você sentir que a gente precisa de fato, quando eu clicar na moto, eu deixo visível tudo que é moto e deixo invisível tudo que é carro. Quando eu clicar em carro, é vice-versa, né? Então vamos programar o radio button das motos e aí a gente vai fazendo complementos, tá? É basicamente a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com as motos. Primeiro eu vou fazer o picture box, vai ser o picture box da Ducati.visible igual a true, legal. Depois vem aqui o radio button da Ducati.visible igual a true, legal. Aí vem o que mais? O pic da Harley.visible. Uma dica para você, ó, se você está escrevendo alguma coisa, apertou Enter sem querer e aí ele não está te dando mais o autocompletar, vamos supor que ele não tivesse, você aperta, segura o Ctrl e dá um tapa no espaço. Ctrl espaço, volta o autocompletar para você. Então, visible igual a true, legal. E aí tem o nosso radio button da Harley.visible igual a true. Tá? Vamos ver aquilo que eu já tinha comentado que poderia dar algum problema. Eu vou só dar uma salvada, né? Salvar tudo. E aí eu vou clicar em iniciar. Olha o que vai acontecer. Cliquei em carros. Tá perfeito. Tá ótimo. Eu vou clicar em motos. A moto apareceu perfeito, mas não sumiu com o carro. Eu quero um ou outro. Ou seja, quando eu clicar nas motos, eu tenho que me certificar, obviamente, que eu estou deixando visível as motos, mas eu tenho que deixar invisível, ou seja, a propriedade visible desses caras tem que ser false, tem que ser falso e vice-versa. Sim, dá um bocado de trabalho, isso daqui é muito parecido uma coisa com a outra. O que eu posso fazer aqui? Poderia copiar, né, e colar. Eu só vou mudar a propriedade de true para false. Então aqui, ao invés de true, vai ser false. E esse cara aqui também vai ser false. Nossa, fiz no meio, né? Que beleza. Aqui, beleza. E aí o oposto vai acontecer lá em cima, né? Só que eu só fiz o do Aston, calma, tem que fazer o do Bugatti também. O que é true vai ser false, por quê? Porque a gente está nas motos, eu não quero mostrar carro agora. E beleza, eu tenho aqui limpo, né? Ó, esses dois eu já vou copiar, esses 4 elementos, né? São 2 carros distintos, e vou colocar aqui na parte dos carros. Você poderia colocar os
comentários se você quisesse. Aqui no carro eu quero deixar visível os carros e quero deixar invisível, forçar o visible igual a false neles. Porque inicialmente ele está falso, é verdade, mas e depois? Você não controla o depois do usuário, você não sabe o que ele vai clicar, aonde ele vai e tudo mais. Então a gente tem que se precaver, você tem que testar alguns cenários diferentes. Então, ó, cliquei em carro, apareceu. Cliquei em moto, ó, trocou. E agora eu estou seguro. Vou clicar em carro de novo? Tá seguro. Não importa se o cara ficou mudando de ideia, se ele ficou clicando para lá ou para cá. Carro é carro, moto é moto, tá bom? Tá interessante, tá interessante. Só que lembra que eu tinha colocado o seguinte, quando eu clicar em um desses carros, quando eu clicar nesse radio button, esse segmento vai se apagar, né? Ele vai ficar invisível e vai aparecer um label aqui embaixo. Esse label eu inclusive nem coloquei até agora, vamos colocar ele, tá bom? Então, ó, vou lá no design, já vou incluir o meu label, que é aquele texto, né? A gente vai manipular o texto dele, inclusive, isso vai ser bem interessante. Eu vou mudar o name dele, ele vai ser o meu LBL mensagem. E eu não vou mudar o texto dele agora. Sabe por quê? Porque em tempo de execução, só quando a gente estiver rodando esse programa que a gente vai atribuir um texto para ele. Porque depende do que o usuário clicou. Eu não vou criar 4 labels diferentes. Eu criei um e eu vou mudando o texto dele sob demanda, quando eu quiser. Tá bom? Então o label já está aqui e eu não posso me esquecer que eu tenho que colocar esse label como invisível, né? Visible igual a false. Por quê? Porque senão o que acontece? Eu abro aqui o meu programa, tá ele aqui ó, aparecendo. Eu não quero que ele apareça agora, só quero que ele apareça quando eu clicar, quando eu selecionar algum veículo. Então cliquei uma vez nele, vou na propriedade visible e vou trocar para false, para falso. Agora parece bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou salvar, vou lá no código, vamos ver se esse código está razoavelmente limpo, né? Tem umas linhas aqui a mais. Essa linha de divisão eu acho até ok, tá? Se quiser colocar comentário, você pode deixar separadinho, porque faz sentido, ó. Pique e RAD da Ducati, pique e RAD da Harley, fica mais bem distribuído. Não é obrigatório, tem gente até que não gosta de tanta separação, mas eu acho que nesse começo é bem interessante para você ir realmente tendo uma melhor visibilidade do seu código. Beleza? Aqueles primeiros radio buttons já estão funcionando, agora a gente precisa do quê? Quando eu clicar no Bugatti, eu vou fazer o seguinte, deixo invisível o picture box do Aston Martin e o radio button do Aston Martin. Como é que eu programo esse radio button? Como eu vou programar o evento principal dele, ou seja, o evento Checked Changed, eu não preciso ir lá nos eventos, é só clicar 2 vezes nele. Se eu precisasse programar outro evento, aí eu ia lá naquele raiozinho que ficava na direita. O que eu quero fazer quando eu clico no radio button do Bugatti? Eu quero deixar invisível o nosso Aston Martin, né? E é exatamente isso daqui, ó. Já está feito em algum outro lugar do código. Então eu vou copiar e colar. Eu estou deixando invisível. Vamos testar previamente só para você ver se a coisa está fluindo sim ou não? Então eu tenho ele aqui, cliquei no carro, maravilha. Cliquei no Bugatti, sumiu o Aston Martin, maravilha. E agora tem que aparecer uma mensagem aqui, concorda? Tem que aparecer aquela mensagem falando o carro, o veículo escolhido, né, ou o carro escolhido foi um Bugatti. E eu não vou escrever foi um Bugatti, eu vou falar foi um, e aí eu vou concatenar com esse texto do radio button. Vamos dar uma olhada como é que faz. Estou aqui no Bugatti, maravilha, já deixei invisível o que não me interessa e agora eu vou, primeira coisa, trocar o texto do label e depois eu vou pedir para ser visível, né? Não adianta nada você mudar o texto e depois não tornar ele visível de novo. Então vamos mudar o texto do meu label, falando que o carro selecionado foi um Bugatti. Então, qual que é o nome do meu label? LBL, mensagem. Você quer trocar a propriedade text desse label, ou seja, o nome dele, ponto .text. Isso é a mesma coisa do que o text box, lembra? Então aqui, LBL mensagem.text vai receber o símbolo de atribuição, né? E aí ele vai receber o quê? A mensagem que eu quero falar. E como é que eu escrevo algo com aspas duplas, né? Aqui dentro vai a sua mensagem. Então que mensagem que eu quero? O carro selecionado foi um... Vamos colocar a tela cheia para facilitar aqui. O carro selecionado foi o quê? O Bugatti, né? Nesse nosso caso. Eu vou dar um espacinho aqui para não ficar colada a minha concatenação.
Você deve lembrar que o símbolo de concatenação é o símbolo de mais. E aí eu vou concatenar com o quê? O carro selecionado foi a propriedade text do Radio Button, que está escrito, né? Ali, ó. É isso aqui que eu vou concatenar. Bugatti, ou Aston Martin, ou Harley, do jeito que está escrito. Foi o que então? Concatena com a propriedade text do Radio Button, ou seja, o meu Radio Button do Bugatti, cadê ele aqui? Ponto text. Parece bom aqui, eu vou colocar um ponto e vírgula. Então, olha o que está acontecendo, olha o que essa linha está fazendo com a gente. Modifique a propriedade text do seu label de mensagem e atribua um valor para ele, né? Olha o símbolo de atribuição aqui. Que valor que eu quero? Eu quero esse texto, eu quero essa string, esse textinho aqui. O carro selecionado foi o quê? Concatena com a propriedade text do Radio Button Bugatti. A propriedade text do Radio Button Bugatti é exatamente isso que você está lendo, Bugatti, tá? Então, se tivesse escrito aqui qualquer outro nome, ele concatenaria esse outro nome. Por exemplo, o nome real desse modelo, que é o Bugatti Chiron, tem o Bugatti Veyron, tem outros tantos, tá? Esse daqui é um dos modelos. Maravilha. Parece bom, mas será que tá bom mesmo? Vamos ver, vamos rodar esse programa para ver se está tudo certo. Eu já sei que não está, mas vamos dar uma olhada. Eu programei aqui, essa linha tá tudo certo, não tá dando nenhum erro, mas olha só, carros, Bugatti, quando eu clicar aqui vai sumir esse Aston Martin, tem que aparecer a mensagem, hein? Vamos ver? Não apareceu. Por quê? Porque você não pediu para mostrar. Cadê aqui falando, mostra o label, deixa a propriedade visible do label como true. Você não programou. Então, na verdade eu não programei, eu sei, né? Mas eu fiz de propósito. Então vamos colocar aqui que eu já modifiquei a propriedade text do label. Agora eu preciso modificar a propriedade visible desse label. Então, o nome dele, LBL mensagem, ponto visible, recebe true. Eu estou mudando o valor dele, do visible, do valor que tanto faz se era true ou falso, no caso era falso, né? E eu coloquei aqui para verdadeiro. Vamos ver? Agora vai, será? Vou clicar aqui em carros, cliquei em Bugatti. Olha lá, o carro selecionado foi um Bugatti. E tem um espacinho aqui. Esse espacinho é esse espaço aqui. Por isso que eu deixei esse espaço, tá bom? E olha, parece que ficou bem legal. Eu poderia concatenar de novo aqui com um símbolo de exclamação, mas eu acho que não precisa nessa altura do campeonato. O que a gente precisa agora é programar o nosso Aston Martin e as motos. Vamos lá que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Você vai fazendo no seu contexto, né? Eu vou programando aqui esse Aston Martin, cliquei 2 vezes. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que toma cuidado com copia e cola. Eu vou copiar e colar, só que eu tenho que mudar os nomes, né? Se eu estou no contexto do Aston Martin, eu vou trocar a visibilidade do Bugatti. Olha só, eu vou tirar esse Aston, apaguei. Como é que era aquele recurso do autocompletar? Ctrl espaço. E eu vou colocar que o Bugatti vai ficar invisível, que o radio button do Bugatti vai ficar invisível. O carro selecionado foi um Bugatti quando você clica no Aston? Claro que não. Você tem que mudar aqui para ser o RAD do Aston. E aqui você não precisa mudar porque ele só vai mostrar o label, né? Ele só vai deixar visível esse label. Vamos fazer todos os outros, né? Vamos colocar logo as motos e depois a gente faz um grande de um teste, um belo de um teste. Aqui eu preciso deixar invisível, se eu estou na Harley, eu preciso deixar invisível a Ducati. Então, vou tirar esse cara aqui e vou colocar Ducati e o Radio Button da Ducati também. Começa a escrever, às vezes facilita, né? Beleza? E aqui, cuidado para não se embananar, né? Você está aqui no contexto da Harley, você quer mostrar o texto da Harley. Maravilha, parece bom. E neguei, né? Eu mudei a visibilidade do oposto, né? Do contrário aqui. Legal? Vamos na Ducati. Eu vou trocar, eu vou deixar invisível agora a nossa Harley. Deixa invisível, né? Deixa sumido a Harley. E aqui você vai mudar o texto do Radio Button da Ducati, porque é esse texto que você quer que apareça quando você clica no Ducati. Será que tá bom? Eu acho, hein? Ó, já vi um erro aqui, né? Eu tô falando que o carro selecionado é a Ducati, o carro é a Harley. Ô, meu amigo, aí não, né? Faz direito, vamos fazer direito. A moto, né? A moto selecionada foi uma... E aí vem, né? E aqui, já que é idêntico, a gente coloca assim.
a moto selecionada foi uma e assim vai. Parece bom. Vamos dar uma olhada aqui. O carro a gente já tinha testado, certo? Ó, cliquei aqui no Bugatti, o modelo selecionado foi Bugatti. Só que eu ainda não programei o limpar, né? Eu devia ter feito isso. Vamos programar o limpar para poder ficar testando várias coisas, senão nada feito. O botão limpar é meio grande, mas faz parte, tá? Senão a gente não consegue testar fluidamente todas as opções. Então eu vou clicar aqui no botão limpar. O que a gente precisa fazer, no final das contas, gente, no botão limpar? Desmarcar todos os radio buttons. Force isso. Deixe muito claro que você quer desmarcar, não é esses caras visible, tá? Você quer desmarcar lá todos os radio buttons, todos sem exceção. Como é que eu faço isso? Vamos começar aqui em algum, né? Vamos começar dos da esquerda e depois dos da direita. Primeiro são os carros, depois as motos. Então, eu vou começar com o radio button. RBT. Aqui é RBT. É o rádio, né? Radio button da Bugatti. Qual que é a propriedade que eu quero mudar aqui? Ó, o C Sharp já está me indicando aqui, o Visual Studio já está indicando qual propriedade. Eu estou no botão limpar, eu quero mudar a propriedade checked, de marcado, né, de selecionado. Então, aqui, e eu quero atribuir ela é um elemento, né, ela recebe valores true or false. True ou false. Está até escrito aqui, olha, true e falso, está em português, está fácil. Eu quero deixar desmarcado, ou seja, eu quero a propriedade checked como false. Maravilha, parece bom. E agora vem o RAD do nosso Aston Martin. Comece fazendo dos radio buttons, tá? Checked igual a false. Maravilha. Eu vou copiar isso daqui e só mudando os nomes, tá? Mas eu já desmarquei, já forcei desmarcar o dos carros. Aliás, eu vou fazer, inclusive, antes, eu vou desmarcar aquela opção do carros, sabe? Aquele primeirão. E eu só estou me certificando para não dar problema depois com o usuário, tá? E aqui eu vou mudar também o das motos. Então aqui eu já tenho aqueles dois de cima, os dois da esquerda, e agora eu vou colocar os dois da direita, ou seja, o radio button da Harley e o radio button da Ducati. Todos os meus radio buttons estão desmarcados. Se você tivesse mais radio buttons, você teria que ficar desmarcando todos eles. Mas parece bom aqui. Todos já estão desmarcados. E agora que eu tenho certeza que todos estão desmarcados, que eu começo a trocar a propriedade visible de todos para false. Ou seja, eu quero deixar eles invisíveis, né? Eu estou querendo deixar como se fosse do começo. A gente já tem um código meio parecido com isso. Aqui, ó. Todos eles já estão aqui, só que aí eu preciso deixar todo mundo falso, né? Nossa, fiz besteira. Copia, Ctrl C. Aqui, ó. Nessa região, nesse bloco de código, eu vou mudar a propriedade visible de todo mundo, menos o radio button do carro e da moto, né? Para falso. Então, aqui, false. Na dúvida, ajuda o autocompletar, né? Começa a escrever um pouquinho, Enter e assim por diante. Todo mundo está invisível, todos os carros aqui, né? Só vai ficar visível os dois radio buttons lá de cima, aqueles que selecionam a categoria, e os botões, né? Mas o botão sempre estava visível, então eu não preciso colocar invisível ou visível ou o que for. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos executar. Eu vou colocar em salvar e iniciar. Vou pegar o formulário, né? E agora vamos botar para quebrar. Carros, motos. Beleza, isso está funcionando, já estava. Aí vem aqui o Bugatti. O carro selecionado foi um Bugatti. Parece bom, vou clicar em limpar. Ó, quem eu esqueci. O label, não esqueça dele. Vamos mudar isso agora. Vamos colocar aquele label, é o meu único, né? LBL mensagem.visible igual a false. A gente esquece algumas coisas e a gente vai mudando. Então, carro, Bugatti, beleza. Vou clicar em limpar, eu estou pronto para outra, tá vendo? Ó, posso clicar de novo em carros, nenhum deles estava selecionado porque eu tinha previamente desmarcado todos. Agora vem o Aston Martin. O carro selecionado foi um Aston Martin. Parece bom, vou clicar em limpar. Então esse lado está pronto, né? Eu cliquei no Bugatti, aparece Bugatti. Eu cliquei no Aston Martin, aparece Aston Martin. Eu vou clicar em moto e Harley Davidson, aparece aqui ela, a moto, né? E aqui motos Ducati, a moto selecionada foi uma Ducati. E eu posso inclusive, ó, vou sair daqui para carros, viu o problema?
quando eu clicar no carros ou na motos, eu preciso forçar também a deixar invisível o meu label. Tanto nesse cara quanto nesse, o meu label tem que estar invisível. Viu como a gente vai pegando algumas coisas? Isso são testes extremamente simples, básicos, que você sempre tem que fazer. Porque você às vezes tem um lapso, você não tem controle total sobre aquele seu projeto, sobre aquele seu programa, e só com o teste mesmo, faz parte. Vou clicar 2 vezes no carros e eu vou forçar aqui que aquele meu label, LBL, mensagem.visible, tem que ser false. Se você quer clicar no botão do carro, tem que estar falso. Clicar no botão da moto, esse cara tem que estar falso. Então eu vou selecionar isso daqui, vou copiar e vou colocar aqui na moto também. Lá no final, poderia ser antes, agora não faz muita diferença. E vamos aos testes, gente. Tem que ficar pronto, tem que ficar bom até o final. Se não tiver, legal. Ó, cliquei aqui, aí eu vou sair do nada para moto. Parece bom. Vou clicar aqui na Harley, beleza? Vou clicar do nada no carro e Aston e tudo. Limpou. Falta quem? O botão sair, né? Eu preciso programar o botão sair, que é geralmente o botão mais rápido que o pessoal programa. É a primeira coisa que geralmente o pessoal faz lá no laboratório. O que eu posso fazer? Close. Eu quero fechar esse formulário. Só isso, parece bom. Eu posso fazer algumas brincadeiras aqui com o meu formulário, né? Então, por exemplo, você repara que quando ele está abrindo, ele abre onde ele quiser. Você pode pedir para ele abrir centralizado. Eu vou clicar aqui nessa opção Start Position. Cliquei uma vez no formulário, no espaço em branco do formulário. Start Position, eu posso colocar ele como Center Screen. Só que provavelmente quando eu pedir para executar, para iniciar, ele não vai aparecer no meio desta... só porque eu falei. Ele apareceu no meio dessa tela. Ótimo, fez todo sentido. É porque eu tenho 2 telas aqui e ele sempre aparece na outra. Fica a dica aqui de eu sempre, inicialmente, pedir para colocar Center Screen, porque ele se toca, que é no meio da tela que eu estou usando. Isso é excelente. Então, carros, motos, Ducati, não interessa, limpar, saiu, acabou, acabou finalmente. Então, gente, nesse projeto a gente acabou vendo como que eu uso Picture Box, como eu uso Radio Button, aplicações básicas, fáceis, introdutórias. Com base nisso, você vai brincando nas outras propriedades do Picture Box. Dá para você ir manipulando outras propriedades do Radio Button, né? A gente ainda, nesse semestre, nesse curso, vai abordar algumas temáticas do Radio Button, tá? Se ele foi selecionado, dá para desmarcar. Se ele foi marcado, faça alguma coisa. Se o outro foi marcado, faça outra coisa. Mas isso é o que nos aguarda para os próximos vídeos, tá bom? Inclusive a gente vai falar sobre checkbox e outros componentes, tá? Então é só aguardar, teremos vídeos novos logo em breve. Um grande abraço, não se esquece de se inscrever, curte se você achou interessante e a gente se vê na próxima, tá? Um abraço.